Seja muito bem-vindos à mesa de debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos começar a nossa programação da semana, né? E começando de uma maneira bastante especial, né? Digamos assim, que trazendo aqui um convidado internacional diretamente aqui da Argentina, que é o Christian Castilho. Ele que é deputado, né, da Argentina pelo PTS, pela Frente de Esquerda dos Trabalhadores. O PTS também é importante lembrar, é a organização irmã do MRT aqui do Brasil. E vamos falar aí do processo que está rolando na Argentina contra o Javier Milei e os seus ajustes, né? Tentar entender o que está acontecendo aí, digamos assim, no nosso país irmão. Então, primeiramente, Tipe, é um grande prazer recebê-lo aqui, né? Por favor, apresente-se. E do outro lado temos o Gabriel, né? Também que vai ajudar na nossa tradução, e o Ulisses, que faz parte aí do canal. Então, né? O Tipe, por favor, se apresente, né, aí para o público. Então, Gabriel, se quiser já fazer a tradução aí pro Christian. Sí, calculo que Chippy algo debe de haber entendido lo que es la No, no, presentación. Un placer también estar hasta ahí. acá entendí, así que vamos bien, no hace Perfecto, falta. dale, perfecto. Que cuentes entonces un poco del proceso que está pasando acá en Argentina. Bueno, empiezo yo directamente con lo que está pasando. Bueno, como quizá ustedes sepan, Javier Milei ganó las elecciones con un 56% de los votos en la segunda vuelta, pero en la primera vuelta electoral en la que se eligieron los diputados y los senadores, obtuvo solo un 30%, por lo cual tiene una representación parlamentaria propia muy pequeña, de apenas el 15% de los diputados nacionales y del 8%, 9% de los senadores nacionales. Entonces tiene la paradoja de que no tiene gobernabilidad directa en el Congreso. Para sobreponerse de eso, ha lanzado un paquete de medidas en favor del capital más concentrado contra los trabajadores, que tienen tres pilares. En primer lugar, la devaluación que anunció el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, que ya fue funcionario del gobierno anterior de Mauricio Macri, que consistió en una devaluación del peso del 120% respecto del dólar oficial, que pasó de 350 pesos argentinos a 800 pesos argentinos, y que, bueno, ya tiene una repercusión muy alta en el alza de los precios. Acá vamos a tener una inflación, o hemos tenido en el mes de diciembre, que se calcula en alrededor del 30% mensual, lo cual implica una caída muy importante del poder de compra de los salarios y las jubilaciones. Esto además vino acompañado de la desregulación de distintas áreas de la economía, de los servicios y de los combustibles, y del precio de los combustibles, que se ha elevado el 100% en un mes. No sé si quieren que sigo hablando y después traducen o vamos haciendo por partes. Sí, creo que hay Vamos bastante fazer por contenido, así que O si se partes, né? entiende, digo, Então, no sé. isso aí. vocês querem que ¿Continúo? vá traduzindo por partes? Como ustedes quieran, o termino el bloque y Vamos después lá. traducir, Gabriel. Não, vamos, Tip, vamos traduzir por partes. Bueno, ok. Dale, Vamos. entonces traducí hasta acá y después sigo. Sim, é bastante, o processo já é bastante o processo que passou. O que o Tipe comentava é que Javier Milei tem uma contradição que no primeiro termo das eleições, na primeira volta, teve somente um 30% e 55% na segunda volta, que implica uma contradição de que somente tem um apoio de 15% no Congresso, que levou o governo de Javier Milei a implementar medidas aqui
por decreto, a tentativa de implementar medidas por decreto. E essas medidas implicam, entre outras coisas, implicou uma subida do dólar oficial de 350 pesos a 800 pesos de um só golpe, e está implicando também uma inflação que mensalmente aqui vai ser de 30%, que é uma perda de poder aquisitivo por parte dos trabalhadores enorme. E, ao mesmo tempo, com a contradição de não ter o apoio institucional científico. Bueno, esa devaluación del peso y el traslado a precios que golpean el bolsillo de los trabajadores, los jubilados, la clase media, los sectores populares, se ve acompañada con otras dos medidas. Una, un decreto de necesidad y urgencia que tiene más de 350 artículos, que es una facultad de la Constitución, pero para ejercer muy limitadamente por el presidente, que bueno, ya está judicializado, que va a tener que discutir la Corte Suprema y que también se puede tratar en el Congreso, rechazándose o aceptándose en su totalidad. Que sería, digo, algo que nunca pasó, que un presidente quiera modificar por lo que acá se llama un DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, tal cantidad de leyes y de reglamentos. Y a la vez una ley que se llama Ómnibus, de 654 artículos, que en realidad son muchísimas leyes en una, que tiene que ser tratada ahora por el Parlamento en las sesiones extraordinarias del Congreso. El Congreso argentino funciona con sesiones ordinarias de marzo a noviembre y el Poder Ejecutivo puede llamar a sesiones extraordinarias en cualquier otro momento. Acá están llamadas ahora hasta el 31 de enero de este año, aunque las pueden prorrogar a febrero, algo que todavía no ha ocurrido. Y esa mega ley pide poderes extraordinarios para el Poder Ejecutivo en distintas áreas durante 2 años, prorrogables a 2. O sea que durante los 4 años de mandato de Milei, el Ejecutivo sea el que decide en el área previsional, de defensa, de seguridad, la economía, en salud, bueno, en un conjunto, en la administración del Estado, en un conjunto que haría que el Congreso se cierre directamente, que no tendría ninguna importancia, ya que el presidente podría gobernar, hacer todo lo que quiere directamente por decreto. Sim, o que o Tipe comenta é que esse decreto de necessidade e urgência, que é a primeira medida que o governo tenta tomar, modifica 350 leis e já está na justiça, vai depender em primeiro lugar, de que a justiça decida se a possibilidade a legalidade de se votar isso, e tem que passar pelo menos uma das câmaras, e que também apresentou uma outra lei, que é a Lei Omnibus, que modifica, são 600 artigos, tipo 650? 654. 654 artigos, e que isso tem que passar pelas câmaras como um projeto de lei em sessões extraordinárias. E o Congresso Nacional está funcionando agora até 31 de janeiro, por sessões extraordinárias convocadas pelo Poder Executivo para fazer a votação dessa lei ônibus. Bueno, esto ha generado protestas desde el inicio, porque a la vez viene con un intento del gobierno de limitar la protesta social, con un protocolo que dictó y un intento de cambio del Código Penal que transformaría en una asociación ilícita a cualquiera que organice una manifestación y que busca dar penas de cárcel efectiva a cualquiera que corte una calle. Bueno, esto hay que ver si pasa por el Congreso, pero ya desde el mismo 20 de diciembre hicimos protestas de la izquierda, que quebramos el protocolo represivo y luego hubo cacerolazos a la noche. El 27 hubo una primera marcha de la CGT, hay asambleas populares y cacerolazos en distintos lugares del país, todos los días prácticamente.
se organizan asambleas de los sectores de la cultura que están muy afectados por la ley Ómnibus y otros grupos. Y el día 24 de enero está convocado un paro nacional de 12 horas con movilización al Congreso de la Nación por parte de la CGT, las dos CTA, y donde obviamente vamos a participar de la izquierda, y que va a ser una pulseada central frente a estas primeras medidas que ha tomado el gobierno de Milei. Desde o primeiro dia, o governo tentou sacar protocolo anti-protestos e não se esperou fazer a resistência, que desde o primeiro dia 20, aqui é o aniversário de 2001, que foi a crise de 2001 e dos assassinados pelo governo durante essa crise, e a esquerda saiu desde o dia zero às ruas, e os protestos continuam aí. E além disso, a lei ônibus também tenta restringir legalmente a possibilidade de protestos. Eu agrego que o Stipe disse em relação a qualquer possibilidade de manifestação seria ilegal, ou seja, que aqui seria considerado ilegal a reunião de 3 ou mais pessoas, já pode ser considerado ser sedicioso, intento contra o governo. E a população e a esquerda está nas ruas desde o dia zero, e o que tem agora, no final de janeiro, 24 de janeiro, está convocado um paro geral de 12 horas com marcha, com mobilização. E vai ser uma primeira guerra de braço com o governo. En esta primera fase del gobierno de Milei se juega mucho, porque hay que ver si se logra doblegar el DNU, voltear el DNU, ya sea por la vía parlamentaria o por la vía judicial, a partir de la presión de la calle, y qué va a pasar con la ley Ómnibus, ¿no? Si la van a poder imponer o no la van a imponer, que por ejemplo incluye también la privatización de 41 empresas públicas, a la cual obviamente nos oponemos. Que Milei, haga una aclaración, que tenga pocos diputados y senadores propios de su partido, de La Libertad Avanza, no quiere decir que no pueda conseguir otros apoyos. Por ejemplo, del PRO, de la Unión Cívica Radical, de un bloque de varios diputados de varios grupos que está tratando de construir, ¿no? Entonces ahí hay una pulseada por ver cuánto es la oposición y cuánto el oficialismo logra reunir. Pero bueno, eso dependerá mucho de la presión de la calle, porque el gobierno ha hecho un plan que favorece a distintos sectores económicos, a las petroleras, a las empresas de medicina prepaga, a sectores vinculados a las exportaciones. Bueno, mientras que ataca y afecta a la clase trabajadora, a los sectores populares y también a los sectores medios. Entonces ahí hay que ver qué es que va a pesar más, ¿no? Si el poder económico le ha dado, digamos, el control de la petrolera estatal YPF al grupo Techin, uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Y así cada área de la economía, donde hay decretos que parece que tienen nombre y apellido de empresarios que se van a ver beneficiados. Entonces hay ahí una primer pulseada muy, muy importante, ¿no? A lei que está sendo votada prevê, entre outras coisas, a privatização de 41 empresas estatais aqui na Argentina, a qual a esquerda se opõe, e essas leis vão ser votadas nesse período. Aí, apesar de que o partido do governo, a Liberdade Avança, tem uma minoria, tem que ver vamos ver agora como vai realmente ficar composto, porque o PRO, que é o partido do ex-presidente Macri e outros expoentes da direita aqui, e também a UCR, a histórica União Cívica Radical, aumentam essa base do partido de Milei, mas a gente vai ver realmente como vai ficar isso
nas votações, como vai se conformar a oposição de conjunto e a força que vai ter. As leis que estão sendo votadas, muitas das leis pareceria ter nome e apelido dos grandes grupos econômicos daqui, muitas leis que favorecem especificamente alguns grupos muito concentrados do capital argentino, entre eles Tint, que é um dos econômicos maiores que tem aqui no país. Então, por isso a greve geral do dia 24 e como se vão dar as lutas nos próximos dias vai determinar bastante a primeira guerra de braço que tem a izquierda y el pueblo argentino aquí con el Lo gobierno. último que quería decir en esta primera parte es que el decreto de necesidad y urgencia contempla un capítulo de cambio de reforma laboral que por ahora está frenado en la justicia, pero que implica sacarles muchos derechos a los trabajadores, como cambiar el sistema del pago de indemnizaciones, por lo que se llama un fondo de cese laboral, prohibir prácticamente el derecho de huelga, considerando actividades esenciales o trascendentales a casi toda la economía, lo que obliga en una huelga a prestar del 75 o el 50% de todos los servicios. En las empresas de 5 trabajadores a no considerarlo empleado en relación de dependencia. Bueno, todo un combo de medidas muy favorables a los empresarios que por ahora están frenadas judicialmente, ¿no? Porque es lo único que la justicia frenó hasta ahora es el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia. Pero que bueno, que explican, entre otras cosas, por qué están llamando a los sindicatos a un paro general el día 24 de enero. Sí, que a lei inclui uma reforma, o decreto inclui uma reforma laboral, uma reforma trabalhista aqui na Argentina, que modificam artigos muito importantes, entre eles a proibição do direito de greve, por um lado. Por outro lado, tenta implementar... Sí, una corrección, Gabriel, no es la prohibición, sino la limitación del derecho de huelga. Claro, desculpa. A limitação do direito de greve, considerando muitos dos setores como essenciais, e onde deveria contemplar entre 75% ou 50% do serviço, que significa, na prática, não parar. E, entre outras coisas, também institui aqui um sistema de indenizações parecido ao que é o Fundo de Garantia no Brasil, muito, inclusive no valor mais baixo, que seria um 8%, que havia um 8% por mês de parte da empresa. Em definitiva, termina com a previsão de demissões. E também em empresas onde tenham 5 empregados ou menos, a relação que não tenha nenhuma relação em branco com carteira assinada, isso seria considerado legal e normal, entre otras mudanzas. Bueno, pregunten ustedes y después seguimos. Bueno, eu vou fazer aqui a primeira pergunta, né? Depois o Ulisses, né, pode fazer a dele, né? Eu acho perguntar o seguinte: qual que foi o papel, né, do antigo governo, né, do Fernandes, né, do kirchnerismo, né, para abrir o caminho para a extrema direita, né? E qual lição, né, que a gente, né, pode extrair aqui do Brasil, né, nesse processo da Argentina, né, desde a questão da conciliação de classes até a questão aí da luta, da FIT, da independência de classe. ¿Me podés traducir, Gabriel? Así no contesto mal. Sí, Chiqui. Pregunta, ¿cuál fue el papel del gobierno del kirchnerismo, básicamente, en el que pase, en que llegue a ese punto donde está hoy Javier Milei, que sea qué función cumplió ahí y de la conciliación de clases?
Bueno, el gobierno de Alberto Fernández, en realidad el kirchnerismo fue una fracción dentro del gobierno de Alberto Fernández, que tenía todas las alas del peronismo. Mantuvo niveles de pobreza muy altos, o sea que llegaron al 40%, porque después de la pandemia se recuperó el empleo, pero cayeron fuertemente los salarios. Y eso llevó al descontento de sectores muy grandes de la clase trabajadora, que tenían que tener un trabajo extra o hacer horas extras para poder llegar a fin de mes. Y por eso en Argentina siempre había que el crecimiento de la pobreza estaba ligado a la desocupación. Y ahora no, ahora tuvimos niveles de pobreza que antes solo se veían con 20% desocupados. Y ahora con el 6% desocupados teníamos 40% de pobres. O sea, se explica por la caída de ingresos. Y además mantuvo muy alta la inflación, que en el último mes del gobierno de Alberto Fernández llegó al 10% mensual. Entonces esto ha generado un descontento muy grande, esta situación de crecimiento de la pobreza, la mantención de la precarización laboral, la inflación alta, que es en gran medida producto de haber firmado un acuerdo con el FMI aceptando la deuda contraída bajo Macri, una deuda que viene siendo pagada con el hambre del pueblo. Entonces, ese ha sido el primer elemento, o sea, condiciones económicas muy malas para los sectores populares que generaron descontento y favorecieron que Milei ataque que esas malas condiciones económicas eran por el populismo, la intervención estatal y que el libre mercado iba a mejorar todas las condiciones de vida. Y además producto de que Milei decía que él no iba a ajustar al pueblo, sino a la casta política, cosa que una vez que ganó no cumplió. Empezó a ajustar al pueblo y se alió a sectores de la casta política para gobernar. El otro elemento que hay, que un sector del peronismo especuló que Milei le iba a dividir los votos a Juntos por el Cambio, la anterior oposición dirigida por el partido PRO de Mauricio Macri, y entonces de esa manera podía tener una oportunidad electoral y entonces le dieron manija a Milei, lo favorecieron. Y después Milei terminó ganándoles la elección, ¿no? Entonces, esas son las dos cuestiones principales para entender el rol del peronismo en esto, es decir, continuando una política de baja de salarios para pagarle al FMI, que incrementó la pobreza y la desigualdad social, y entonces ahí favoreció la demagogia de Milei, y además alentándolo para que tenga presencia en los medios de comunicación o para dividirle votos a Juntos por el Cambio, que bueno, que le facilitaron la tarea de después ganarle en la elección al otro candidato, al candidato de Unión por la Patria, que fue Sergio Massa, que era entonces el ministro de Economía, ¿no? Bueno, eso. Sim, o que o Tipi comenta é que teve uma inflação, uma caída do poder de compra muito grande durante o governo do Alberto Fernandes, de qual o kirchnerismo é parte, não é integralmente kirchnerismo, mas sim um governo peronista de qual é parte, uma caída muito grande e com isso gerou um descontento popular. No último mês do governo, uma inflação que chegou aos 10%. Os 10% empresários mensual, ¿no? Mensual. 10% somente no mês de dezembro. No No, último en noviembre. Diciembre va a ser del 30 ya. Vamos a extrañar el 10% de noviembre. Já se vê nas gôndolas. E essa crise gerou um descontentamento social muito grande, onde a corrente do Milei se apoiou dizendo que isso era um produto do populismo, no qual se baseia o kirchnerismo e o peronismo no poder com Alberto Fernandes. Isso por um lado. E pelo outro lado, o mesmo peronismo alentou muito nos meios de comunicações, deu muito ar à corrente do Javier Milei para tentar retirar votos ou baixar a quantidade de votos que poderia ter
a corrente que é a direita tradicional aqui, que é o PRO, do governador Macri, ex-presidente Macri. Com isso alentou muito na televisão aqui eles nas entrevistas, enfim, não diretamente, mas por abaixo, deu muito ar a essa corrente que, em definitiva, terminou ganhando deles nas eleições. Y un segundo elemento había dicho que Chipi. No, esos dos. La política económica y haberlo alentado materialmente. Por ejemplo, le puso muchos candidatos en las listas en la provincia de Buenos Aires, que eran de Massa. Claro, aqui as eleições se dão por listas, não são por nomes individuais. Se vota uma lista segundo cargo, uma lista para presidência, uma lista para deputados, e muitos desses candidatos da lista do Milei foram para completar a lista dele em todas as províncias e poder fazer oposição ou poder retirar votos ao PRO, foram armadas pelo peronismo. Por Massa en particular, por Sergio Massa en particular. Particularmente o ex-candidato a presidente, Sérgio Massa. Na realidade, foi o último presidente que a gente teve foi o Sérgio Massa. No final do mandato, Alberto Fernandes não existia praticamente. Vinícius, faz aí uma pergunta, inclusive, né, se apresenta, acabei atropelando o companheiro aqui. Peço desculpas. Beleza. Me apresentando aqui, o pessoal que acompanha o canal já me conhece, né? Eu sou o Ulisses, faço parte da equipe do canal, junto do Guilherme, do André. E eu queria perguntar um pouquinho mais sobre como usar o parlamento de forma revolucionária, né? Nessa quinta-feira, na discussão da Comissão de Orçamento da Câmara para votação do presidente, o José Luiz Espert, não sei como fala, é um candidato extremamente autoritário, né? Aliado aí ao Milei, e teve uma tentativa de censurar já a fala do Christian, que estava apontando justamente que o José Luiz Espert ele estava desejando prisão ou bala para Miriam e para o Nicolas, que são do PTS, do mesmo partido do Christian. Então, eu queria saber, esse foi o começo, né? Ainda estamos no começo do governo do Milei, que tem fortes tendências autoritárias. Então, como que vocês lidam no parlamento com esse tipo de coisa, considerando que a direita provavelmente não liga tanto para as liberdades democráticas quanto vocês? Então, como que é ser um político revolucionário no parlamento? Entendí. Bueno, nosotros tenemos actualmente 5 diputados tiene el Frente de Izquierda sobre 257. 4 somos del PTS, está Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y yo, y Romina del Pla del Partido Obrero. Y tenemos una tarea inmediata que es deslegitimar todo lo que el gobierno está presentando. Es decir, usar los debates parlamentarios para mostrar cómo todo el plan de Milei es un plan de ataque a la clase trabajadora, un plan de pasarle por encima con una topadora a los trabajadores y al pueblo. Y a la vez, haciendo esto, alentar la movilización extraparlamentaria de la clase trabajadora y del pueblo. Esta es nuestra tarea fundamental. Para hacerla, digo, en cada una de las instancias de debate que tengamos. Ahora hay una instancia que son las comisiones de la Cámara de Diputados, que tiene 46 comisiones, pero solo se han constituido 4. En una de ellas, la de Presupuesto y Hacienda, se dio el cruce con José Luis Espert, al que aludía Ulises, que efectivamente es uno de los voceros de la extrema derecha más liberal y que es fuertemente autoritario y que llama en los medios de comunicación a meter cárcel o bala a cualquiera que se movilice y corte una calle.
Bueno, en el cruce que yo tuve en el Parlamento, después se difundió mucho en los medios de comunicación y me permitió explicar a mí en los medios el conjunto del plan de Milei, independientemente de denunciar las actitudes autoritarias de Spert, que está puesto ahí para frenar el debate, ¿no? Esa es la intención de poner un personaje como Spert. Pero bueno, es para, insisto, la tarea nuestra es explicarle a la población lo que significan las medidas de Milei y deslegitimar a un gobierno del capital más concentrado. Dizia que a tarefa de deslegitimar um governo da extrema-direita e do capital concentrado e explicar à população, aos trabalhadores e ao povo pobre quais são as medidas que tenta aplicar contra deles. O que o Congresso está constituído por 40 e poucas comissões, do qual somente 4 são constituídas, entre elas essa que você citava, Ulisses, que foi presidida pelo Spert, sem votação em nenhum lado. Um dos expoentes da extrema-direita aqui, que pede prisão ou bala para qualquer um que se manifeste e se mobilize. Então, esse foi o choque do TIP e o papel que a gente tem aí é explicar e mostrar. Esse choque, esse cruze gerou muita repercussão acá nos meios e bastante repúdio social e é a possibilidade também de explicar o que representa o Espério, o que representa esses partidos da direita no Congreso. Yo digo algo que es importante, digo, porque ustedes tuvieron la experiencia del gobierno de Bolsonaro, ¿no? Ni bien subió. Pero el de Milei, aunque tiene muchos aspectos parecidos, tiene mucha menos estructura de la que tenía Bolsonaro. Y sobre todo no tiene un rol militar activo como el que había en el gobierno de Bolsonaro. Ni tampoco grupos de choque activos como tenía el gobierno de Bolsonaro. Entonces es un intento que acá llamamos bonapartista débil, o sea, de concentrar el poder, pero que no tiene fuerte base en la que se apoye, más que, digo, los grandes empresarios, pero me refiero a instituciones, no tiene un partido fuerte, una estructura parlamentaria, una estructura militante todavía que lo sostenga. Entonces, sin embargo, esto no significa que ya toda la población esté en contra. Hay una parte de los votantes de Milei que está viendo que lo apoya, ¿no? Y otro sector que está ahí viendo en el medio. Y sobre todo a los votantes populares es muy importante explicarles lo que esto significa, ¿no? Para que pasen de esa posición a una ruptura con aquel a quien apoyaron, sobre todo en el balotaje, para que no siga Massa, ¿no? No porque estén de acuerdo con todas sus ideas. Es decir, no es que todos los que votaron a Milei se hicieron ultraliberales, autoritarios, etc. No, hubo una parte del voto que era por el descontento que había con el gobierno anterior. Entonces ahí hay que trabajar mucho para convencer, por ejemplo, ahora de parar y participar de la movilización convocada por las centrales sindicales. A comparação que aí no Brasil teve o governo do Bolsonaro, o governo do Milei é bastante parecido, com uma diferença importante de que não tem o apoio, nem tem uma base social mobilizada, nem um apoio ativo e militância, e também o Bolsonaro estava apoiado em instituições militares, coisa que aqui também não é uma coisa que passa com o Milei, de ter ligação com as forças militares. Que o papel nosso, que não porque 55% dos votos foram para o Milei, tem um apoio consciente que as pessoas se transformaram e viraram reacionárias por esse apoio, senão que a gente que estava com descontentamento, e que para essa base, essa gente que começa a ver os elementos de onde vem, o que é o governo de Milei realmente, é muito importante explicar
aqui deem esse passo de romper com o governo de Milei e ver que as promessas que feitas eram falsas. Ele teve o papel de explicar pacientemente às pessoas, ao povo pobre, que realmente, em definitiva, sofre com esse governo também. Foi um equívoco que tiveram, um descontentamento com o governo, ajudar a avançar isso. Não sei se, tipo, se seria isso, né? Vamos para a última rodada de perguntas, uma minha do Ulisses para fechar, né? E fazendo a minha pergunta, qual que é a influência, né, da FIT, Unidad, na política nacional da Argentina, né? E como que o PTS se sai, né? Quais são as missões do PTS nesse processo de mobilização aí para você, o Christian? ¿Me traducís, Gabriel? Así. Sí, de cuál sería la política del FITO en relación al paro y cuáles serían las tareas que se proponen, las tareas que tenemos en militancia del PTS de acá al 24. Bueno, el Frente de Izquierda tenemos puntos en común y puntos que debatimos. Está en común que nos oponemos radicalmente al gobierno de Milei. Parlamentariamente nos vamos a oponer en todo, obviamente tenemos acuerdo, y en impulsar con todo el paro y la movilización, ¿no? Eso hay acuerdo, vamos a participar del paro, estamos llamando a tomarlo en nuestras manos, y participando de otras instancias que se están dando por abajo, en particular del PTS estamos empujando las asambleas populares que están surgiendo en varios lugares, que hacen cacerolazos, marchas para que eso se organice y sea permanente, y en los lugares de trabajo que haya asambleas y se pueda debatir, parar y movilizarse, y hacer un polo combativo, del sindicalismo combativo, las asambleas, los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, los estudiantes, que pueda participar en el paro nacional, ¿no? Ver qué podemos hacer, una columna de los sectores del sindicalismo combativo. Así que bueno, estamos en ese debate, cómo hacer esa columna y una serie de reuniones convocadas antes del plenario para hacerlo. Dentro de que estamos, insisto, participando en todas las instancias de organización por abajo que se están dando, también en los sectores de la cultura, que ha habido asambleas de más de 1000 representantes de sectores del cine, del teatro, de música, que es un factor de organización muy importante. En varias ciudades hubo además 1000 en Buenos Aires, 500 en Rosario, 400 en Córdoba, y en todas esas iniciativas estamos, ¿no? Para tratar de, bueno, darle un sentido de lucha hasta el final para derrotar la ley y el decreto y no la negociación parte por parte, ¿no? Y además para ir construyendo una dirección que supere a la burocracia sindical, porque ahora se han visto obligados a llamar al paro, pero esta gente después negocia y entrega todo una vez que le garanticen sus prebendas. Así que bueno, estamos en esa lucha, involucrado toda nuestra militancia ahora, a pesar que es enero, que acá es el mes de vacaciones, muchos compañeros no se han ido de vacaciones para participar en la organización y la movilización, y en ese marco, bueno, ver también cómo construimos una alternativa política de la clase trabajadora que supere al peronismo, ¿no? Que viene en crisis porque es un partido que ha fracasado, aunque ahora se pone en la oposición nuevamente, así que después tenemos una disputa por las masas, ¿sí? Esa oposición la va a conducir el peronismo, que es mucho más fuerte que Frente de Izquierda, obviamente, o vamos a poder nosotros del PTS darle una dirección hacia la izquierda, que es lo que también estamos peleando. Sim, eu comentava que aqui dentro do FITO somos diversos partidos que compõem, tem algumas coisas, temos políticas que levamos adiante juntos e princípios que levamos adiante, temos diferença. Atualmente, com o governo atual,
tem uma unidade e um entendimento de conjunto de enfrentar as medidas e o governo em si. Depois, em vários lugares se estão dando assembleias de base e cacerolaços, panelaços aqui nas ruas, do qual estamos participando em cada um deles e todos intervindo em tentar massificar e amplificar e participando aí dentro, e também fazendo assembleias nossas próprias com companheiros próximos, tratando de formar um polo combativo e independente de classe com uma força alternativa. Também na cultura, tiveram assembleias em várias cidades, em Buenos Aires, Rosário, Córdoba, aqui na Zona Sul também teve muito grandes, tipo de 400, 500, 1000 pessoas, dentro dos distintos lugares. E também aí, nesse polo, a cultura é um polo muito, muito atacado, na legislação que quer impor o novo governo. Aí também a gente está atuando, tratando de formar um polo combativo e além disso também militando por conformar uma alternativa aos trabalhadores, que possa ser uma alternativa de poder. E quando essa disputa avance, o peronismo, que hoje está em crise, é bastante mais forte que a gente. Então vamos ter uma disputa importante para ver quem vai ser o enfrentamento das massas, quem vai ser a direção, já que a CGT, apesar de ter convocado um paro, já sabemos que depois que negocie a sua parte, as suas vantagens, algumas coisas, imposto, por exemplo, que os trabalhadores pagam, depois de negociar isso com o governo, mais provável é que tentem trair as massas, como fizeram desde sempre. E tem que estar preparado também para essa situação, depois de 24. Tá bom. Putz, Eu vou fazer aqui mais uma pergunta, então, falando um pouquinho sobre a conscientização da população na Argentina, esse trabalho de usar o parlamento, inclusive, para conscientizar a população. Como você acha possível, Christian, desculpa, como você acha possível usar essas catástrofes todas que o governo Milei já está trazendo para desmoralizar as direitas, né? Para a população perceber que a direita e as instituições burguesas não são um caminho para a melhoria das condições de vida, seja na Argentina, na América Latina, onde quer que seja. A gente vive uma onda reacionária, né? Parte do capitalismo, agora chegou na Argentina com o Milei, uma tendência muito forte de políticos super reacionários, e não sei se aí eles, assim como o Bolsonaro no Brasil, usaram as redes sociais, manipularam muito jovens também. Então, nesse contexto aí, também vale dizer da vice-presidente, a Victoria Villarruel, sei lá como fala, que é um perigo também, né? Aparentemente é mais perigosa que o próprio Milei. Então, com essa tendência autoritária do capitalismo e com as redes sociais, como que é possível mobilizar a população, conscientizar e mobilizar rumo à revolução? Bueno, acá lo primero que hace movilizar es el bolsillo. Es decir, que la gente siente que la política de Milei va para que tenga menos poder de compra. O sea, acá se sintió directamente porque la crisis es mucho mayor en Argentina de lo que tenía Bolsonaro en Brasil cuando asumió. Entonces, insisto, la inflación pasó en el primer mes del gobierno de Milei del 10% al 30%. Se calcula que la baja del salario en un mes va a estar entre el 8 y el 13%.
Entonces, eso es un factor educativo de las masas enorme, enorme. Cuando cualquier persona va a cargar nafta en su auto, en un mes se le duplicó lo que tiene que pagar, es decir, un 100% de aumento de las naftas. Y todavía faltan los precios de la luz, del gas, del agua, de los servicios esenciales, y para los sectores medios incluso, la cuota de la medicina prepaga, que tuvo un aumento ya grande y va a volver a aumentar a fin de mes, y la educación privada, que también va a tener un salto muy grande, lo que se paga en los edificios que acá se llaman las expensas, los servicios comunes de los edificios, que todos los meses aumentan un montón. Entonces, acá se está viendo que las medidas económicas ultraliberales de Milei no te mejoran la vida, sino que te la empeoran. Y ese es el primer motor de la movilización y la lucha popular. Y por eso el descontento es muy rápido para un gobierno que recién anuncia. Es decir, un gobierno que subió el 10 de diciembre ya va a tener su primer paro general. Entonces, esto es producto de que hay, obvio, el sector que no lo votó, que fue el 45% de las personas, o sea, un sector muy amplio, está mucho más opositor que cuando no lo votó. Y un sector que lo votó duda o ya pasó a la oposición. Otro sector mantiene apoyo, ¿no? Obviamente. Pero, insisto, todavía no, ya golpearon algunas cosas y todavía no otras, pero ese es un gran educador, que las políticas que dice Milei no mejoran la vida de la población, sino que la empeoran. Y es la base de la movilización, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos una tarea de explicar cómo funciona esto, cómo que si vos le das el control de la economía a los grupos económicos, te saquean y no te dejan nada, y te aumenta la explotación y la desigualdad social. Pero partimos de la experiencia real de la población con esto, ¿no? Que se está viviendo. Y bueno, y ese es un factor, digo, muy importante, porque Bolsonaro fue mucho más, acá dirían en Argentina, gradualista de lo que está haciendo Milei. Milei está licuando el poder de compra de los salarios, de los planes sociales, de las jubilaciones, en forma brutal. Y eso es lo que hace que las movilizaciones hayan surgido enseguida, muy rápidamente, y las protestas, y un clima de descontento. Ya hay recitales de rock muy masivos, donde todos los jóvenes que van cantan todos contra Milei, todos. Entonces, enseguida, ni bien subió. Habitualmente un gobierno que gana tiene 2 meses donde le sube la popularidad. Acá Milei no, quedó estancado en lo que los ganó y empieza a tener una lenta caída. Pero digamos, hay una oposición muy fuerte, no es que son sectores que se hace oír todos los que no votaron a Milei, ¿no? Entonces, digo, insisto, creo que el bolsillo es el principal elemento que hace que se vea que las políticas de la derecha no se desacrediten, ¿no? Queden desacreditadas en cuanto a las masas, porque como no fue un voto ideológico el de Milei en gran medida, sino un voto esperando que estar mejor, cuando eso se ve que es lo contrario, bueno, eso entra en crisis, ¿no? O tipo de dizia, acho que se entendeu bastante, mas que a primeira experiência e o principal elemento que dá essa experiência à população é o bolso. O bolso tem um aumento, uma explosão inflacionária, por exemplo, entre outros exemplos que eu tive, os condomínios aqui subiram absurdamente, os aluguéis, e a gasolina saltou um 100% de aumento. Un mes. Isso somente da assunção do governo atual. O dólar, que também teve um 100% de aumento praticamente. Tudo isso na experiência muito rápida. Então,
leva a ver que colocando o capital concentrado para governar, o capital concentrado vai governar para si mesmo. Uma diferença importante com o Brasil é que o governo de Milei assumiu com a Argentina numa situação econômica bastante pior do que tinha o Brasil e totalmente tenho total acordo com o que diz Tipe aqui de dizer que se vamos comparar o governo Bolsonaro com o Milei, o Bolsonaro no Brasil foi bastante mais gradualista, uma tentativa muito mais gradualista da direita de poder avançar. E aqui essa situação de agravamento, de pioramento da situação das massas de uma maneira muito rápida, leva a uma experiência também muito mais rápida população e da popularidade do governo, que no geral pode chegar a durar por 2 primeiros meses tem a tendência a aumentar. Aqui vem baixando lentamente, mas vem baixando, é uma tendência que não existe em outros governos, ao ponto de recitais de show de rock massivo, todo o público do show cantando contra o governo de Milei. É uma experiência que se está dando muito rapidamente ao ponto de levar a isso. Aqui o governo com 2 meses, menos de 2 meses, vai ter sua primeira greve geral, vai ter que enfrentar sua primeira greve geral. Para poner un parámetro, en el gobierno de Macri, en los recitales de rock, tuvieron que pasar 2 años para que se empiece a cantar en contra. Acá en el primer mes ya cantan todo en contra. Claro, o governo de Macri tardou 2 anos essa experiência e que os recitais de rock, os shows de rock comecem a cantar contra o governo. E aqui, menos de 2 meses e já massivas manifestações, em definitiva, se transformam esses recitais contra o governo. É uma experiência muito rápida, realmente. Opa. No sé si hay algo más que quieren contestar o les parece que más o menos ya hemos dicho lo que había que decir. Não, sim. Acho que já foi dito que tenha. Acho que foi já dito tudo já na entrevista. Então, fazendo aqui as considerações finais aqui do nosso bate-papo, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Quero agradecer aqui a participação primeiramente do Christian Castilho, aí, deputado do PTS, né? Por estar um tempinho aí dele para falar com a gente, né? Também quero agradecer aqui o Gabriel, né? Por ter feito aí a tradução, né? Da nossa conversa, né? E antes de passar a bola aí pro Christian fazer as considerações finais, passo a bola primeiro pro Ulisses, se ele quiser falar mais alguma coisa, né? Fazer suas considerações finais, fique à vontade. Consideraciones finales mías, eso dice. Sí. No, a ver, se está jugando una pulseada muy importante entre el capital y la clase trabajadora. Y bueno, y ahí estamos involucrados con todo, más allá de que no se va a resolver en un acto el gobierno, sino que es un proceso. Esto no hay que ver que todo se juega ahora, aunque es una batalla importante, pero hay que verlo como un proceso un poco más largo, pero donde es un gobierno que quiere mostrar fuerza de discurso, pero después abajo no lo tiene. Entonces, para la burguesía tiene mucho de aventura el gobierno de Milei, y bueno, y dependerá de la capacidad de la clase trabajadora de pegar abajo, pero que no hay que desesperarse, porque a lo mejor el gobierno logra triunfos parciales, yo no lo puedo descartar, y entonces no es que ya está jugado todo, que empieza un descontento a crecer y que bueno, que de nuestra parte no podemos, digitar los procesos de las masas, sino que podemos participar activamente en los procesos de las masas, que es lo que estamos haciendo, y bueno, y tratando de construir al calor de eso, una dirección política revolucionaria a la clase trabajadora y los sectores populares. Así que bueno,
ese es nuestro desafío, ir tratando de desarrollar organismos de coordinación y autoorganización por abajo, que son muy importantes y claves para presentar una alternativa a la dirección sindical. Y bueno, y que eso es parte de lo que nos jugamos y estamos comprometidos, toda la militancia del PTS, ¿no? Desde el primero, desde la dirección hasta el último simpatizante nuestro, todos comprometidos ahora en esta lucha y por disputarle la dirección del movimiento de masas al peronismo. Opa, o Gabriel... Creo que se cayó Gabriel. Que o Gabriel deu uma queda aí. Ulisses, você conseguiu pegar aí, né, o que o Christian falou? Olha, eu consegui, mas eu não consegui sistematizar aqui, porque eu ia me perder muito em fazer a tradução, mas o Gabriel voltou agora. Ahí está Gabriel de nuevo. Se me cachou a conexão. Voltou. O Chip dizia que aqui o que a gente vai ter uma guerra de braço muito importante, agora com o paro geral, mas que não é o tudo ou o nada. Isso não necessariamente é o que vai ser algo definitivo, que o governo pode inclusive ter algum avanço, mas tem um processo importante acontecendo, um processo de descontentamento, e o que a gente está se jogando aqui como esquerda e como PTS é influenciar nesses processos para poder avançar a consciência e a experiência e ajudando a organizar primeiro um polo de enfrentamento, de oposição ao governo com independência de classe, fortalecendo essa auto-organização e a experiência que vai fazendo. A gente não pode, como disse, não podemos digitar, não podemos transformar, fazer a nossa maneira essa experiência que vai tendo as massas, que vão tendo as massas com o governo. O que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo e dando toda a luta por fazer é fortalecer o processo de auto-organização, fortalecer a experiência e tratando de constituir-nos como uma direção alternativa para um processo, e no momento que avance, atuar como direção revolucionária de um processo. Mas isso ainda se está por ver, são os primeiros passos e as primeiras experiências que a população está fazendo com o governo atual. Centralmente isso. Não sei se me perdi algum detalhe, tipo de... No, está en lo central. Oi, Gabriel, fala. Quer falar alguma coisa? Não, Gui, eu acho que é isso. Centralmente o tipo disso, essa é a nossa atuação nesse momento, é acompanhar essa experiência e também nos apresentar e constituir-nos como uma direção para esse processo que está se dando, está recém começando, que vai ter avanços y vai ter retrocesos. No, puede ser un poco más lo de desarrollar la autoorganización a partir de la coordinación de los distintos sectores, ¿no? Que es una tarea clave por abajo para hacer una alternativa a la burocracia sindical. Sim, que ajudamos a que se desenvolva uma auto-organização dos setores que vão fazendo essas experiências para enfrentar o governo e a burocracia sindical. Seguramente que, se bem está a cabeça dessa greve agora, mas está preparando a traição. O que a gente ajuda realmente fortalecer essa consciência e essa auto-organização para enfrentar tanto o governo como a burocracia sindical. Perfeito, então, né, mais uma vez agradecendo ao Christian, né, muitas graças, né, agradecendo ao Gabriel, né, por ter aí ajudado na tradução, né, lembrando aqui, se inscrever no canal podcast Mesa de Debates, tudo um pouco, nosso
aí as nossas entrevistas, né? Nossas matérias, né? Programas aí que a gente faz também. Segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram, né? E quem puder, né? Contribua aí financeiramente nas redes sociais. A gente tem um Pix, né? Que sumiu aqui, né? Vou tentar pegar aqui para vocês, para quem quiser colaborar. É 385 07 02800 CPF, nome do André com Tempo. E também temos aqui o Padrim, que é outra plataforma de financiamento, que é o www.padrim.com.br/podcast e mesa de debates. Lembrando que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, nem queremos manter a nossa independência, né, financeira, né, que também significa independência política. E por isso aí quem quiser colaborar e com a gente para a gente poder fazer as nossas atividades, fiquem à vontade. Então é isso aí, pessoal, né? Me despeço aqui por aqui. Obrigado e fui.